do Conversas Contemporâneas, né? É um local de encontro permanente de convidados do Observatório de História da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz. A gente começou o nosso primeiro encontro com o Gustavo, Marta, né? Tivemos a oportunidade de discutir Zika, né? E esse segundo momento, segundo encontro, a gente tem a alegria de te receber para fazer uma discussão que nos interessa muito, né? A gente conversou, a gente tem uma linha de pesquisa aqui sobre a atenção primária, né? Sobre a qual a gente tem estudado de maneira mais sistemática nos últimos 3 anos, né? Então a sua tese, né? Que a sua tese de doutorado, ela vem a calhar de um lado pelo nosso interesse intelectual nessa temática e de outro, e talvez certamente mais importante, por conta do lugar que está hoje, né? A maneira como a atenção primária está sob cheque, né? Na política nacional e em particular no cenário carioca, né? Então é uma discussão muito pertinente, né? Ela tem pertinência intelectual, ela tem pertinência sobretudo política. Então te agradecer, Carol, pela oportunidade de estar aqui e fazer essa fala para a gente. E esse vídeo vai gerar um subproduto, né? Que é um material para o nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, e é a oportunidade também de tornar mais público, digamos assim, agradecer a presença de todos. E com a palavra, Carolina Nogueira. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Carlos, ao Luiz pelo convite, ao Observatório por me receber. É realmente muito significativo estar aqui hoje na casa de Oswaldo Cruz, onde eu comecei a minha vida acadêmica. Lá nos anos 2003, 2004, eu comecei a minha iniciação científica aqui com o Gilberto e muitos anos depois eu volto um pouco mais que isso, talvez a gente atrase um pouquinho. O que eu pensei fazer é apresentar um pouco a ideia geral da tese e aprofundar no meu último capítulo, que é um capítulo que eu discuto as fraturas da organização e também um pouco das mortes que ocorreram durante o período que eu fiz a observação participante. A gente está em 2018, eu fiz a observação participante nos anos 2013 e 2014, então lá se vai bastante tempo, e a escrita da tese foi em 2016. Então você tem um período aí interessante de que em 2013 você ainda tinha uma expansão no município do Rio bastante significativa, com suas contradições, que sabemos, mas bastante significativa em termos de cobertura. Era uma proposta do governo federal, uma proposta principalmente do governo municipal também. A partir de 2016 essa coisa já começa a mudar bastante. Em 2016 sabemos o que aconteceu, depois edita isso, se precisar. E 2018 é uma outra coisa, né? Ano passado, se não me engano, no início desse ano, foi publicada a nova PNAB, a nova Política Nacional de Atenção Básica. Não é um tema que hoje em dia eu tenho me debruçado com a minúcia que se requer. Eu ainda não sentei para ler a nova PNAB, com calma, li alguns pontos. Estava até conversando com o Carlos sobre isso. Mas, enfim, o que eu pensei é um pouco trazer um apanhado geral da tese e focar no último capítulo. Se não der tempo, quando der, você me avisa que eu paro de falar. Eu vou ler porque é muita coisa, eu esqueço. Eu tentei fazer slide, mas eu sou horrível de fazer slide. Meu computador ficou tão revoltado que ele falou, chega, quebrou. Ontem eu ligava, hoje ligava, se desligava. Então, vamos na tradição da pessoa sempre fala. A unidade onde eu realizei a observação participante se localiza no município do Rio. E trata-se de uma unidade cuja inauguração foi coincidente com a minha entrada em campo, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar os unidades desde o primeiro dia, depois eu descobri que na verdade eles já estavam funcionando oficiosamente por conta da demanda, mas eu tive a oportunidade de acompanhar o dia da inauguração, que é muito interessante, né? Um rito, para quem é antropólogo, é um rito bem significativo. Você tem a presença da comunidade local, os representantes da comunidade local, a presença dos vereadores, alguns deputados, membros do executivo, enfim, bastante interessante. Eu amarro isso um pouco na tese. Ao longo da tese eu não uso nomes nem fictícios para me referir aos profissionais de saúde. Eu faço uso das categorias profissionais que compõem as equipes de saúde da família: médico, enfermeiro,
técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. No modelo assumido pelo município do Rio, cada clínica da família, isso também, clínica da família é uma terminologia muito própria do município do Rio, nem todas as unidades fora do estado são assim, possui um gerente que coordena as atividades das equipes, além de funcionar como elo entre a Secretaria Municipal de Saúde e aquela unidade básica. Destaco que a observação participante foi realizada em uma das 5 equipes que compõem aquela unidade de saúde, em particular acompanhei o dia a dia do enfermeiro. A clínica eu nomeei Clínica da Família Lagos e a equipe Saquarema. Por que eu destaco que eu acompanhei o dia de um enfermeiro? Eu fiquei em torno de 10 meses em campo, mais ou menos 10 meses em campo. E nesses 10 meses houveram 3 médicos. E durante esses 10 meses, 2 meses não houve médico. Então, quem era realmente a pessoa responsável pelaquela equipe era o enfermeiro. As epígrafes que abrem a tese, em certo sentido, condensam um pouco do que eu busquei abordar, a maneira pela qual eu propus perceber a feitura do cotidiano dos profissionais de saúde e as intensas relações entre cuidados, afetos, formas de gestão que não distam um do outro. Eu vou citar muito rapidamente. Leclerc, um africano, fala sobre seu pai. E é então que meu pai descobre, depois de todos aqueles anos em que se sentira tão próximo dos africanos, como parente, como amigo deles, que o médico não passa de um agente a mais do poderio colonial, não diferido do policial, do juiz ou do soldado. Como poderia ser de outro modo? A prática da medicina também é um poder sobre as pessoas, sendo a vigilância médica igualmente uma vigilância política. Segundo o epígrafe da tese, que é da Maria de Fátima de Souza, Maria de Fátima foi uma das pessoas que idealizou o programa de Agentes Comunitários de Saúde, intitulada Agentes Comunitários de Saúde e Choque de Povo. Nesta obra, a autora fala sobre o dia a dia dos profissionais que trabalham na chamada ponta de serviço de saúde. Eu cito: "É claro que esse processo não ocorre de forma tão simples como parece transcrevê-lo. Há todo um sofrimento, angústia, medo, incerteza que alimentam as alegrias, as buscas e as possibilidades, proporcionando um verdadeiro aprendizado entre os profissionais que compõem a equipe da saúde da família. Esse modelo de atenção constitui os desdobramentos dos processos históricos, políticos e institucionais mais amplos, como procurei apontar no começo da minha tese. Destaco que o enfoque da tese não está centrado nos usuários do SUS e, de certa forma, tão pouco nos profissionais de saúde, mas sim nos expedientes administrativos e em certa burocracia do fazer saúde. Durante o começo da pesquisa, ouvi os profissionais conversarem sobre a necessidade de fazer o vínculo com a população, com os usuários das áreas de cobertura e suas respectivas equipes. Durante as reuniões de equipe, repetia-se que os agentes comunitários de saúde precisavam andar pelo território, ouvir e trazer as demandas. E eles diziam aos médicos e enfermeiros que eles tinham que fazer as visitas domiciliares, tinham que subir e ir até a comunidade. O enfermeiro e o médico da equipe diziam que era importante eles conhecerem os usuários, lembrarem os rostos e, principalmente, o histórico médico de cada usuário, se havia alguma doença crônica, alguma queixa de repetição. Todos os profissionais afirmavam sistematicamente: vínculo é cuidado. Ouvi essa frase algumas vezes por semana, mas não foi até ouvir uma conversa do enfermeiro com o assistente social da maternidade de referência daquela unidade que vi, por assim dizer, que era raro, vínculo é cuidado em ação. Tratava-se de uma conversa sobre uma usuária grávida que não pôde realizar as consultas de pré-natal. Quando a inauguração da unidade do processo de cadastramento das famílias, o agente comunitário responsável por aquela microárea agendou sua consulta pré-natal. Pouco tempo depois, já próximo da data de parto calculada, o enfermeiro pediu ao agente comunitário, responsável por aquele território de saúde, para que fosse até a casa da usuária saber como ela estava. Ao chegar lá, o agente soube pelo filho que ela havia entrado em trabalho de parto e ela tinha ido para a maternidade de referência. O agente repassou essa informação ao enfermeiro e foi até a maternidade saber como ela estava. Na maternidade, o ACS explicou a situação à enfermeira de plantão e à assistente social. Esta última entrou em contato com a unidade básica de saúde e com o profissional responsável, para informar que tudo havia corrido bem e certificar que a usuária e seu filho seriam acompanhados pela equipe de saúde. Quando soube que o bebê tinha nascido e estava bem, o médico comentou: "A gente tem que fazer redução de danos, tem que acolher a mãe, escutar a história dela. Fiz o pré-natal e agora ela vem à clínica, está aqui dentro, e podemos cuidar tanto da criança como dos problemas de abuso de drogas da mãe. Não adianta ameaçá-la,
Assim eu não cuido de ninguém e pior, ela fica sem pré-natal e continua usando drogas. Receber em sua casa, a visita de profissionais de saúde, ter seu endereço e nome cadastrados na saúde da família, agendar uma consulta, integrar um programa da prefeitura para gestantes, como o Cegonha Carioca, dirigir-se à maternidade indicada pelo profissional de saúde e marcada no papel cartão gestante, são apenas algumas das muitas formas pelas quais essa usuária estabeleceu seu contato com aquela unidade básica. O vínculo é narrado pelos profissionais e nos documentos que fazem as políticas da saúde da família como cuidado. Vínculo, assim como cuidado, podem assumir feições de uma relação diádica entre o usuário e o profissional de saúde, de relações com as populações que compõem o território da unidade, a partir de áreas de cobertura, microáreas, pode ser expresso em termos de relação com as famílias e casos cadastrados. O vínculo, de acordo com os profissionais, possibilita a criação de expedientes de cuidado em saúde, como as consultas e visitas domiciliares, ao mesmo tempo que constitui em si mesmo um cuidado. Como sugere Mitchell, a definição weberiana de Estado como monopólio da violência sobre determinado território constitui uma característica residual que não explica ou aponta os contornos dessa organização. Ao contrário, faz necessário mapear justamente por quais caminhos, dispositivos e práticas o Estado faz a si mesmo e produz a ilusão de uma entidade isolada e separada de outras como a economia, a sociedade ou a família. Retomando a definição clássica de Weber acerca da posição do Estado, talvez não seja apenas em termos de monopólio legítimo da violência, que o Estado faça a si mesmo, fabrique território e uma dada população. A organização e o esquadrinhamento do espaço, a distribuição regular de corpos, a regulação de tempos e produção de temporalidade, a coordenação de movimentos, de espaços ordenados por determinado território, as repetições sem fim, a ordem e a precisão, criam um efeito de estrutura que faz parecer que esta é algo além do que aqueles a fazem, como se fosse uma ordem binária, composta por indivíduos e suas práticas e a estrutura, como duas entidades distintas. Em sua pesquisa sobre as ações de saúde no século XX no Brasil, Rockman aponta a relação entre a construção de um poder público, o processo de fabricação de uma saúde que se quer pública e que chama para si a tarefa de ordenar espaços, produzindo territórios e suas populações, afeitos não ao poder público amorfo e genérico, mas feito em termos de práticas e expedientes de saúde. A saúde pública se constitui em termos tanto de suas políticas, como por suas marcações ritmadas, pelas atividades burocráticas daqueles que a compõem. São esses expedientes banais, de rotina, repetidos e repetitivos, que formam o ponto central que orienta esta tese. Os três principais fios que procuro puxar constituem conceitos e categorias nativas, e também guias de análise. São eles: população, território e família. Menos do que defini-los, minha preocupação volta para a polisemia de sentidos e significados que eles assumem. Eu abordo essas noções para discutir sobre as formas pelas quais o poder público e a saúde pública ocuparam-se na produção de corpos territórios sanitarizados e livres de doença, estabelecendo fronteiras e demarcações nos espaços das cidades e dos sertões, como sugere novamente Rockman. Segundo alguns atores da saúde pública e os relatórios das Conferências Nacionais de Saúde, percorreu um caminho histórico em que a 7ª Conferência Nacional de Saúde, só um minuto, gente, desculpa, eu sou de matemática, Conferência Nacional de Saúde, aparece como um momento de inflexão e mudanças políticas significativas em termos de abertura democrática, uma nova Constituição e redesenho das políticas de saúde, assim como um novo modelo de atenção. Procurei apontar que este novo modelo apresenta fios de continuidade, principalmente no que diz respeito à produção de território e população, como aparadores e moduladores de uma saúde que se quer pública. E é nesse sentido que eu ajusto a mente para um registro sincrônico e abordo os documentos que fazem a política da atenção básica, e mais especificamente a estratégia de saúde da família, a partir dos anos 2000. Neste sentido, segui os papéis que dão corpo aos programas e às políticas de saúde, e nos quais as unidades básicas estão institucionalmente ancoradas. Elas definem, por então, em 2016, o atual modelo de atenção à saúde, estabelece os mecanismos de financiamento, estipula as atribuições a cada um dos entes federativos e situam, no âmbito dos municípios, a responsabilidade e o dever constitucional de organizar e gerir a atenção básica. Trata-se, como procurei apontar no capítulo 2, de literalidades que fazem Estado, conforme sugere Vinadassi. Busquei realizar esse caminho para apresentar de que maneira as unidades básicas de saúde se ancoram em termos políticos e institucionais, ao mesmo tempo que procurei minimamente
contextualizar, em termos de processos históricos, certa edificação das políticas de saúde que a orientam. Da licença posso entrar é a locução rotineira, dá o título na tese, e é também a locução rotineira utilizada pelos ACS ao bater nas portas das casas. Ao longo da observação participante, dei-me conta de que casa, unidade doméstica e família eram mais que o título de uma política nacional de saúde. A categoria família aparece como eixo a partir do qual se organiza e estrutura o modelo de atenção e o dia a dia desses profissionais. Sugiro haver uma intensa negociação costurada diariamente entre as unidades domésticas e a unidade básica de saúde, posta em cena a partir dos documentos que fazem as políticas de saúde, dos expedientes do cuidado e também pelo que chamamos de papéis pequenos. Não em função de sua relevância ou tamanho, mas devido à sua margem de ação se dá precisamente no âmbito do cotidiano da unidade, mas não restrita a seus muros. Por papéis pequenos, refiro-nos aos receituários, papéis de requisição de exames patológicos, colo de útero, e ao cartão gestante, por exemplo. Esses papéis caminham e fazem caminhar, organizam e orquestram os ritmos dos expedientes de saúde, orientam ou desorientam os passos dos usuários dentro dos muros da unidade de saúde, produzindo certo ordenamento e rotinização das consultas do cotidiano daquela unidade. Unidade doméstica e unidade de saúde, no contexto da atenção básica e no formato das clínicas da família, constituem dois termos de uma mesma relação. Como tento apontar ao longo de toda a tese, as ações de saúde não se limitam geograficamente aos muros das clínicas das famílias. Espaços profissionais de saúde dos usuários e os caminhos dos papéis pequenos perfazem linhas de expedientes de cuidado para além dos muros da unidade. A partir dos expedientes profissionais de saúde, vê-se o território, enquanto categoria abrangente, esmiuçar-se em área de cobertura, microárea, população. Desdobra-se em usuário e usuário. População coberta parece produzir uma fusão entre território e população. Termos que constituem práticas administrativas e fazem certa saúde pública. A partir das andanças, isso é um termo nativo, dos agentes comunitários, vemos a unidade de saúde estabelecer costuras e relações com as unidades domésticas. De porta em porta, o ACS leva, em certo sentido, a clínica da família para dentro das casas, explica do que se trata e oferece cadastrar a família que reside naquela casa. Unidade doméstica e unidade básica são postas em relação tanto pelos grandes papéis, que preconiza esse modelo de atenção, como a partir do cadastramento, como ato que inaugura, oficializa e torna legítima essa relação. Os termos usuário e usuária podem, no dia a dia da unidade, se transmutar em mãe e pai, filhas e filhos, avós, tias e tios, sobrinhos e sobrinhas. As unidades de saúde lançam mão e revestem-se de certa terminologia de parentesco. É nesse sentido de parentesco e políticas cotidianas de regulação da reprodução que abordo as consultas que não podem parar. Essa frase foi proferida pelo gerente da unidade durante uma reunião com todos os profissionais de saúde para ajustar as agendas face à epidemia de dengue. A frase faz referência às consultas de preventivo, pré-natal e puerpério. Percebida em relação aos grandes papéis que fazem políticas de saúde e aos papéis pequenos que orientam essas consultas, procurei apontar para a produção de determinados corpos tornados afeitos a essas práticas administrativas. Segui o papel pequeno, requisição de exame citopatológico colo de útero, que estrutura a consulta de preventivo, e o papel pequeno, cartão gestante, que estrutura as consultas de pré-natal, observando-os em conjunção com determinados objetos. Inspiro-me nas contribuições de Moll no que diz respeito à ênfase nas práticas como uma forma de descrever e narrar o dia a dia de uma unidade básica, tendo nos corpos, em dispositivos como os papéis pequenos e alguns objetos, materialidades que coordenam movimentos e caminhos dentro da unidade de saúde, e mais especificamente, dentro das salas de atendimento. Trata-se, como sugere a autora, de um corpo que não se fecha a si mesmo, mas de uma topografia de relações. A partir desses papéis pequenos e suas consultas, percebe certa gestão e pedagogia de sexualidades e maternidades corretas. Termos como irresponsável, descuidada, maternidade não planejada e precocidade eram utilizados para fazer referência não necessariamente e especificamente a certa recriminação do ato sexual, mas em referências a condutas sexuais, ao uso ou não uso de métodos contraceptivos, em especial a pílula. O papel pequeno cartão gestante coloca em cena operadores morais, como quantidade de filhos, moradia, profissão do pai, escolaridade e idade da mãe,
que ensejam relações entre corpos e territórios, entre corpos e relações amorosas, entre precariedade e violências. Procurei indicar que os itens que compõem esses papéis pequenos, como, por exemplo, endereço de moradia, idade, número de estações, nível de escolaridade, constituem operadores de realidade e moduladores dos expedientes de cuidados e vínculos. Assim como as relações familiares, desempenho escolar e projeção em termos de inserção no mercado formal de trabalho, aspirações profissionais, histórico sexual e ideias sobre precocidade, produzem e se constituem operadores que inscrevem corporalidades não apenas distintas, mas que moralmente flertam com o lugar dos corpos objetos, para usar os termos propostos por Daniel Rui. A ponto que vínculo é cuidado pode, a partir das respostas às perguntas contidas nesses papéis pequenos, ser decupado e oscilar em termos de ênfase a um ou outro eixo da locução. Com o desdobramento de maior ênfase sobre o eixo cuidado, indiquei o acionamento de cuidados biomédicos, seguindo a cadência e o ritmo do papel pequeno e dos protocolos de saúde. Em relação de contrastes, sugeri que a ênfase no eixo vínculo permite o acionamento desses mesmos cuidados biomédicos, assim como enseja certa singularização e fabricação de um tecido biográfico. Lançou-a da categoria de Dias Benítez, pensando-a enquanto uma fabricação possível, porém não garantida, encenada a partir de determinados operadores morais. Procurei atentar para a presença de certos corpos e certas ausências, como as materializadas na invocação à figura do pai ou namorado, em perguntas dirigidas às mulheres, assim como para a maneira pelo qual os profissionais lidam com essas ausências e desigualdades na distribuição de responsabilidades com cuidados diários e rotineiros, seja com o feto, a gestação, com o bebê recém-nascido ou a criança. Preventivo e pré-natal constituem linhas de cuidado que compõem as agendas de profissional de saúde. Entretanto, este cotidiano é também tecido por corporalidades que não estão previamente agendadas, pelas demandas livres, por corpos em processo de falha que demandam uma intervenção mais imediata. São corpos que produzem temporalidades distintas dentro das unidades, irrompem agendas, imprimem outras sequências de passos em um ritmo mais acelerado dos profissionais de saúde. São corpos em processo de falha que adentram os muros da unidade, mas não apenas. A corporalidade se fazem presentes justamente por sua ausência, por suas mortes que colocam em evidência tanto a projeção da unidade de saúde para fora de seus muros, como também as topografias de relações que ensejam cuidados aos mortos, ou não. Aqui eu vou me adentrar um pouquinho mais nessa discussão dos corpos que falham, burocracia do cuidado e algumas disjunções, se eu não tiver tempo. Pela porta da unidade entram diversas histórias e situações. A chamada demanda livre, que, como sugere o termo, escapa à construção da agenda, ainda que esteja prevista nos protocolos de saúde. Como durante as consultas de rotina, em que as mais diversas histórias de vida são narradas, há algo de imprevisível nas demandas livres. Há um potencial de ruptura sempre virtualmente presente. A UBS se ergue como um espaço em que a dimensão da emergência e urgência médica não se coloca tão fortemente, ou não deveria ser colocada, dada as especificidades desse dispositivo da atenção. A partir da lógica da APS e da separação da atenção à saúde em níveis de complexidade, atenção básica, média complexidade e alta complexidade, as clínicas de saúde da família destinam-se a atendimentos no âmbito da atenção básica, que não denotam caráter de emergência e urgência. Em portaria emitida pelo MS, a sala de observação clínica configura um ambiente de estabilização do usuário em situação de urgência, que, ainda de acordo com a portaria, é de baixa incidência nas unidades básicas. Por um lado, é nesta sala que deverão ser tratadas as situações de urgência, estabilização de quadros clínicos usuários, buscando minimizar os riscos possíveis. É também neste local que o usuário é mantido estável, aguardando encaminhamento e transferência para outra unidade de saúde, de média ou alta complexidade, devendo ser feito até 8 horas, ainda de acordo com a portaria. Sinalizo que parece haver um certo pressuposto de que casos de urgência e emergência raramente chegarão às UBSs, dada que a população se encaminhará para o serviço de urgência e emergência dos hospitais, ou, no caso do município do Rio de Janeiro e do Estado, as unidades de pronto atendimento às UPAs. Entretanto, como aponta Fletcher e Frente, o custo das doenças crônicas não exclui a dimensão da crise, e tampouco exclui momentos em que a demanda por cuidados em situação de urgência, cuidados e tecnologias de média ou alta complexidade, como
diagnóstico por imagem, leitos de CTI e médicos especialistas. Cada unidade de saúde, sob a lógica da integralidade do cuidado e da atenção de saúde proposta em diversos documentos das políticas, por exemplo, na PNAB, possui um hospital de referência para encaminhar os usuários. E é previsto que o transporte seja feito pelo sistema de regulação do SAMU, sendo solicitado a pedido do médico, que descreve o quadro clínico e as necessidades do usuário. Naquele bairro do município do Rio de Janeiro, a unidade básica de saúde era o único serviço de saúde disponível num raio de alguns quilômetros. Há um hospital localizado em outro bairro, e para chegar-se até lá, é preciso fazer uso do transporte público, que além de demandar tempo, requer pagamento. É possível fazer uso das ambulâncias do SAMU, mas, novamente, é preciso um telefone para realizar a ligação, assim como há na parte do bairro em que o acesso aos veículos seja possível, ou ainda, descer até um local onde a ambulância possa passar. Em uma situação de urgência, decisões e escolhas são feitas em questões de minutos. Decisões e escolhas que são pautadas por alguns dos elementos citados acima, em uma difícil equação que conjuga necessidades e precariedades. Eu vou narrar aqui uma cena. A usuária entrou na clínica por volta das 10 horas da manhã, acompanhada de uma amiga. Vejo-a caminhando já dentro da unidade com a ajuda da amiga e ao seu lado uma técnica de enfermagem e o ACS responsável pelo Posso Ajudar daquele dia. Eles dirigem-se rapidamente para a sala de observação clínica, onde a enfermeira da equipe Saquarema está acompanhando alguns pacientes diagnosticados com dengue. Por um breve momento, ainda no corredor, técnica e ACS aventam a possibilidade de ser dengue, visto que ela parece estar debilitada e aparentemente com febre. Contudo, já quase no final do corredor, a técnica de enfermagem pede que chame urgente um médico para atendê-la, pois percebe que ela não consegue falar direito. A amiga conta que ela passou mal em casa lavando roupa. Sentiu-se muito tonta. Desculpa, lavando roupa? É. A amiga afirma que ela toma sempre o remédio da pressão, de manhã junto com o café da manhã. Ao entrar na sala, o enfermeiro ajuda a carregar a usuária e a colocar na maca. Ela consegue subir os pequenos degraus, mas seu pé esquerdo parece se arrastar e não consegue levantá-lo. O enfermeiro imediatamente mede sua pressão e administra o medicamento sublingual, enquanto a médica entra na sala e começa a fazer uma série de exames clínicos, mexendo pernas e braços da usuária. Ela consegue se sentar, mas perna e braço esquerdo parece estar sem força. A enfermeira coloca no soro, ministrando alguns medicamentos. Ela pede que avise a seu filho. Contudo, sua fala está arrastada e de difícil compreensão. O enfermeiro está ajustando o soro. A médica sai rapidamente desta sala e se dirige à sala de administração. Eu a sigo, pois a amiga me deu o número do telefone do filho para que ele seja avisado. A médica telefona para a central de regulação de ambulâncias, descreve o quadro clínico e solicita a ambulância, com urgência. Escuto-a dizendo: hipertensão arterial, isquemia, lateral esquerda começa a ficar comprometida. Eu passo o número do telefone do filho para a responsável da administração, que faz a ligação para o celular. Ele está no trabalho, localizado num bairro muito distante. Retorno junto com a médica para a sala de observação clínica. A médica informa ao enfermeiro que solicitou a ambulância para transferir a usuária para o hospital de referência. Ela informa ao usuário que estão tentando entrar em contato com o filho e uma ambulância já foi chamada.